Vamos lá, João capítulo 15, do primeiro verso ao verso 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Deus, te agradecemos por Jesus Cristo. Nele temos tão grande salvação. Ele é essa videira que a gente está ligado. A gente é o ramo que está tendo vida nele. E a gente te agradece por essa escolha do Senhor em nos salvar. Partiu primeiramente de ti todo esse movimento de salvação. Obrigado pelo privilégio que a gente tem agora de pensarmos na tua palavra, como palavra do Senhor, fonte de transformação e de limpeza das nossas vidas. Usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória, para que o teu nome seja exaltado e para que a tua igreja seja edificada. Que o teu Espírito ministre através da minha vida e toda a glória seja dada somente a ti por tudo o que o Senhor faz no meio do teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. É importante que você saiba desse rompimento histórico de Israel na sua missão e como um povo escolhido por Deus para desenvolver a história de salvação, mas que não consegue compreender o papel de Jesus como um papel messiânico. E aí há um rompimento, essa história que Jesus está nos dizendo desse agricultor que corta, ele está sinalizando, simbolizando o que está acontecendo a partir da vida dele, que ele vai ser essa videira de Deus plantada no mundo, trazendo para si ramos e ligando nele, a partir dele, a vida de Deus começa a fluir e os frutos começarão a acontecer. Se você olha para o Salmo 80, verso 8, você vai ver de forma muito clara Israel sendo reconhecida como a videira de Deus, como aquela escolhida por Deus para que os frutos fossem acontecidos a partir da história daquele povo. E aí Jesus vem e rompe com essa relação histórica, no sentido que agora ele é a videira de Deus plantada e nós somos os ramos, as pessoas que estarão sendo ligadas a ele e a partir dessa nova relação, os frutos acontecerão. É importante você perceber a intensidade dessa voz de Jesus dizendo que a gente deve permanecer como um movimento intencional, uma energia sendo colocada, um desejo, como uma fonte de vida. Ele vai não nos falar de uma relação superficial, de uma relação temporal, de uma relação que se acaba, que se esgota, de uma relação que de vez em quando se afasta. Mas ele vai nos falando de uma profunda intensidade, que ela vai sendo cada vez mais profunda com o tempo, e ela vai sendo frutífera com o tempo. Então, por várias vezes você vai ver João nos dizendo
que Jesus falou que essa relação é uma relação de permanência. É para toda a vida. Em algumas vezes nós vamos ver o termo perseverança sendo colocado como essa jornada de fé. É uma relação que não tem mais a possibilidade de se romper. E haverá um esforço da nossa parte, não que a gente vai conseguir sustentar isso, mas a gente vai ter a consciência de onde a vida de Deus flui. Então a gente vai estar o tempo todo inclinado ao cultivo dessa relação. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse. Como que você está cultivando isso? Como tem sido o processo de caminhada da sua vida, da sua história com o Senhor Jesus Cristo? Ele vai nos falar que essa é uma relação orgânica, onde os nutrientes estão partindo da videira. Os ramos não conseguem produzir vida para si. Ele está dizendo isso. Quando ele fala, você não consegue dar fruto para si mesmo, você não consegue limpar a si mesmo, você não consegue produzir fruto a partir da sua existência descolada, mas você somente vai conseguir experimentar dessa vida de Deus, cultivando a sua relação, porque ela é uma coisa orgânica. Ela precisa estar produzindo vida, e a vida está sendo alimentada a partir do seu contato com Ele. Esse ramo não consegue sobreviver desconectado da videira. Esse ramo não consegue produzir vida a partir de si mesmo. Ele está nos dizendo de uma relação que é impossível de ser experimentada, de ser provada, se você não estiver o tempo todo experimentando dos nutrientes da videira, das vitaminas da videira. Você vai se secar, você vai perceber que vai se esgotando, o dissabor começa a tomar conta da sua jornada, você percebe o enfraquecimento. Quando a gente para de permanecer, é muito natural, você percebe um distanciamento de ramos que existem dentro de uma comunidade cristã. À medida que elas vão se afastando, automaticamente você vai percebendo o secar, a vida de oração, as disciplinas do discípulo. O que é disciplina? É um processo de um discípulo compreendendo e vivendo as disciplinas cristãs. Ser um discípulo de Jesus é ser alguém disciplinado, que cumpre na sua vida as disciplinas básicas. Agora, por que a gente cumpre essas disciplinas? Porque a gente permanece nele. E a permanência é resultado de disciplinas básicas da vida. Jamais a videira vai se secar ou parar de produzir os nutrientes. Mas a nossa não permanência na relação, o nosso esfriamento nessa relação, o distanciamento da palavra, o distanciamento da comunidade, da igreja de Jesus, o distanciamento da oração, de processos da vida cristã, tem como potencial secar as nossas vidas. Ele também vai dizer que é uma relação de amor. É uma relação que flui a vida, mas também é uma relação de amor. Vocês permanecem em mim, vocês conhecem o meu amor, eu amo vocês, vocês me amam. Então a gente está ligado numa relação que está contornada pelo amor da videira, do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para o filho pródigo pedindo para sair de casa e o pai fica em silêncio, mesmo diante da afronta, é porque não havia nenhum interesse do pai em manter um filho perto dele, se o pai não conseguisse perceber ligações profundas de amor no coração daquele filho. Ele poderia, pela sua autoridade, pelo desrespeito do pedido do filho, impor
a relação e a permanência do filho na casa. Mas o pai fica em silêncio. E depois de um tempo ele dá o cheque em branco para o garoto, dizendo: pode seguir seu caminho. Porque se você não me ama, não faz sentido você estar aqui. Então vai pela vida, e se você conseguir, em meio à loucura que você está querendo experimentar, perceber essa relação de amor que a gente está tendo até agora, você pode voltar. Mas você só fica nessa porta para dentro se você entender a ternura, compreender o amor. A gente faz as coisas e a gente vive a vida cristã porque a gente ama Jesus. Você vai percebendo que o esfriar do amor é o secar dos nossos corações, é o secar da videira, ou secar dos ramos, melhor, por não estarem mais recebendo os nutrientes que vêm da videira como ramos ligados a ele. É interessante também que é uma relação de incorporação. É como se fosse uma ação contra a nossa natureza pecaminosa, onde toda a responsabilidade de conectar o ramo à videira é do agricultor e da própria videira. Paulo vai definir isso em Romanos capítulo 11, o verso 17. Olha como ele vai descrever esse processo de incorporação dos ramos à videira verdadeira. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, é o jambuzeiro do deserto, é um estilo de plantação que carrega consigo uma natureza rebelde, incapaz de produzir fruto, incapaz de desenvolver qualquer tipo de relação com alguma coisa para além dela, é incapaz de criar um movimento de vida. E Paulo vai dizer: vocês eram oliveiras bravas, jambuzeiros do deserto, e Deus, em sua soberania, enxertou vocês. É um movimento contra a nossa natureza, essa relação. Ela não se sustenta a partir do que a gente é. Ela se sustenta a partir de um movimento e de uma incorporação que o próprio Cristo está decidindo fazer, olhando para a gente. Você não conseguiria ser conectado à videira como ramo rebelde, como oliveira brava, mas contra a sua natureza pecaminosa. A videira ligou você. E esse ramo, conhecido como oliveira brava, infrutífero, incapaz de trazer beleza a partir da sua própria natureza, incapaz de produzir belos frutos a partir de quem você é. Vocês foram enxertados. E quem fez isso? O agricultor. Quem assumiu a responsabilidade? A videira. E ela não está presa às qualificações do ramo. Ela não é resultado dos méritos dos ramos, das belezas que os ramos carregam. Mas é por uma decisão soberana e amorosa, baseado em si mesmo e na sua natureza, capaz de produzir vida a partir de jambuzeiro bravo, ou de oliveira brava. Sou eu e você. Mas ele continua dizendo que tem como objetivo o fruto. Essa relação orgânica que a videira vai produzindo nos ramos que estão aqui, tem como objetivo levar gente infrutífera a ser gente frutífera. E aí ele tem duas reações em relação a esse enxerto das nossas vidas na videira que é ele. Uma é que ele corta para crescer, e a outra ele corta para anular. Logicamente ele está dizendo isso num contexto de Israel, dizendo que chegou o momento onde o agricultor está cortando essa relação de Israel ser
o sinal de salvação de Deus para o mundo, o símbolo da revelação de Deus, porque eles se tornaram infrutíferos, começaram a ter uma existência com um fim em si mesmo, todos os processos religiosos se distanciaram do caráter e de quem era Deus, havia um afastamento histórico, e aí vem o Messias dizendo: essa relação infrutífera agora será cortada pelo agricultor. Ao mesmo tempo que ramos secos, que contra a sua natureza estão sendo ligados a Jesus, começarão a experimentar da beleza do fruto. E o Pai vai cortar, não para anular, mas o Pai vai começar a cortar para frutificar. Um fruto que será gerado a partir da oração. Um fruto que será gerado a partir da relação. Um fruto que será gerado a partir daquilo que ele vai dizer no verso 7, que sem ele nada a gente pode fazer. E a gente acha que isso é um cheque em branco, né? Tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus Cristo vai acontecer. Tudo que você quiser será feito. A gente acha que de forma irresponsável a gente pode começar a jogar inúmeras palavras para Deus e Ele, de maneira tão amorosa, misericordiosa, vai abraçando as nossas orações e vai tornando essas orações reais. E não é isso que Ele está dizendo aqui. Quando Ele fala que tudo que pedir será feito, Ele está dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome. O que isso significa? Que é você pedir coisas para Deus do jeito que Jesus pediria se estivesse no seu lugar. Quando eu vou me apresentar diante de alguém, em nome de alguém, eu estou dizendo para essa pessoa que estou me apresentando que eu chego para falar com ele do jeito que aquele que não veio chegaria se estivesse no meu lugar. Falar em nome de alguém não é falar a sua palavra, o seu jeito, da sua forma, a partir do seu entendimento. É falar de acordo com aquele que te mandou falar. Não é isso? Eu estou aqui para falar em nome de uma pessoa, então eu vou dizer tudo o que ela diria se estivesse no meu lugar. Orar em nome de Jesus e pedir em nome de Jesus é dizer tudo para Deus que Jesus diria se estivesse no seu lugar. Então, a vida da oração é alimentada pela videira. O ramo ora, mas ele ora de acordo com a videira. Ele ora a oração da videira. Ele pede de acordo com o que Jesus pediria. Porque tem hora que a gente começa a falar, tem aquele outro texto também, se vocês me pedir tudo será feito, ali está falando do Espírito Santo. Se você pedir o Espírito Santo, vai ser dado. E aqui a ideia é que você deve orar e falar com o agricultor, ou falar com Deus do jeito que Jesus falaria. Então você precisa receber vida de Jesus, você precisa conhecer a videira, você precisa ser alimentado por ela, você precisa frutificar a partir dela, porque senão você pode falar, mas as coisas não acontecerão. A oração não é um cheque em branco. A oração não é um ambiente de autonomia, onde a gente diz coisas loucas para Deus, e Deus fala: ok, eu vou fazer tudo que você está me falando. A oração é resultado de gente que entendeu o jeito que a vida deve ser vivida a partir de Jesus, como Jesus interpreta a vida, que começa a enxergar a vida com óculos de Jesus e da palavra, e quando vai falar com Deus, fala com Deus de acordo com os princípios do Mestre, de acordo com o que Deus fala em sua palavra, e de acordo com aquilo que Jesus falaria se estivesse vivendo o que a gente está vivendo. Então é um fruto a partir da oração feita em nome de Jesus. Então essa relação com a videira é uma relação de incorporação, onde a gente habita em Jesus, Jesus habita na gente. E é um ambiente de frutificação. Esse mistério do Senhor Jesus Cristo, estando nas nossas vidas, habitando, nós habitando em Jesus, incorporados e frutificando. Agora no verso 3 ele vai dizer de uma limpeza. Uma vida limpa pela palavra. Olha o que ele diz lá no verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Aqui a gente entende que onde a palavra de Deus é proclamada, a limpeza de vida. Que a única forma de você limpar a sua vida é você ouvir da palavra. Não tem como. Não é um outro mecanismo. Não existe um novo caminho. Não existe uma nova forma de ser. Então você precisa estar ligado à videira e viver num ambiente onde a palavra de Deus é proclamada. E aí eu vou para o Salmo 1, onde vai falar de um homem, o justo, que está plantado em um lugar. Bem-aventurado o homem, o feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde está o prazer deste homem? Fecha a porta aqui, amor, por gentileza. Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Esse homem feliz tem a fonte certa, correta do prazer. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas. E ele está plantado junto às correntes de águas. As correntes de água é a igreja do Senhor. E a gente está plantado na igreja. E as correntes de água simbolizam a palavra de Deus sendo ministrada, limpando as nossas vidas. Nós somos limpos pelas correntes das águas. E o que é isso? O símbolo disso é a palavra de Deus penetrando em nossos corações. Você quer cada vez mais trazer prejuízos enormes para a sua vida. Se você quiser cada vez mais ver o seu coração se afastando e distanciando e o pecado tomando conta das esferas da sua vida, se afaste das correntes das águas. Pare de viver, frequentar e existir onde a palavra de Deus é proclamada. O que eu faço aqui nesta noite é um mistério divino. É algo que a gente não consegue compreender. À medida que eu estou proclamando a verdade de Deus, corações estão sendo limpos. As águas de Deus estão correndo. E homens que estão plantados junto à corrente de água, homens e mulheres justos, vão experimentando da limpeza na sua vida. A sua família vai sendo santificada. O seu casamento vai sendo santificado. A relação com seus filhos vai sendo santificada. A relação no seu trabalho, a maneira como você lida com o dinheiro vai sendo santificada. A maneira como você exerce ministério vai sendo santificado. Não existe um outro caminho de limpar a vida que não seja esse de estar plantado junto à corrente das águas. Vivendo a vida comunitária. É nesse ambiente que somos limpos. É nesse ambiente que a palavra de Deus vai limpando, vai corrigindo, vai cortando, vai alinhando a nossa vida. Parece uma loucura homens e mulheres decidirem semanalmente investirem um tempo da sua vida, horas da sua vida, em frequentar um templo e ouvirem, quem sabe, o mesmo homem ou uma vez ou outra um outro homem pregando a mesma palavra durante anos da sua vida. Mas esse mistério é o mistério da permanência. E ele está dizendo que essa permanência de homens e mulheres plantados nas correntes das águas vai limpando a nossa vida. Por isso que é muito preocupante quando o nosso coração começa a se esfriar para a comunidade, para a vida comunitária. Quando o culto para de fazer sentido, como a gente começa a relativizar. Cuidado, porque isso começa a ser uma porta aberta de contaminação, de prejuízo, de você começar a acumular ao redor da sua vida uma sujeira que você não conseguirá limpar a partir da sua vida. Vocês são limpos pela palavra. Você não consegue tirar a sujeira
a contaminação do pecado sobre a sua vida. Mas a gente vai sendo limpo pela palavra. A ausência da comunidade cristã na nossa vida trará sérios prejuízos. E ele vai dizer por que isso acontece. Porque você não tem juízo correto de si mesmo. Você não consegue se limpar porque você não sabe o que precisa ser limpo na sua vida. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar, amigo, limpa esse local. E essa pessoa não tem o juízo correto do que é ter esse local limpo. Você não consegue ter um juízo correto de si mesmo. Você não tem a melhor avaliação da sua própria vida. Você não se conhece olhando no espelho. Tiago vai dizer que a gente vai se conhecer olhando para a palavra. Mas é um olhar fixo. E ele vai usar a comparação de alguém que olha para a palavra não como alguém que passa pelo espelho. Ele vai usar essa metáfora dizendo que a gente, na palavra, a gente vai olhar para o espelho e vai parar diante do espelho. E esse espelho vai pedir para que a gente arranque tudo aquilo que não nos permite nos perceber na nossa totalidade. Ele vai dizer, você tem que ficar nu. E aí você vai começar a se olhar no espelho. E esse espelho mostrará a sua real situação. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus é que tem um juízo correto sobre quem a gente é. E a palavra de Deus colocará você diante de um espelho. E você não terá como esconder as suas imperfeições. A palavra de Deus mostrará corretamente. E por isso somente ela tem o poder de nos limpar. Vocês estão limpos pela palavra. E automaticamente você está sujo pela ausência dela. Sabe por que há o prazer no pecado, pelo pecado, há uma inclinação, há um movimento pecaminoso acontecendo semanalmente na sua vida? Sabe por que ainda há uma aproximação, há uma permissão do pecado entrar na sua casa, no seu quarto, sentar na sua mesa? Porque é um afastamento da palavra. A aproximação de homens e mulheres da palavra de Deus vai limpando a gente. E essa aproximação acontece na comunidade. Estar plantado junto às correntes das águas é viver essa limpeza que a palavra de Deus vai produzindo na nossa vida. E por fim, João vai nos dizer que essa permanência na videira vai fazer a gente compreender os frutos da nossa vida. Ele vai dizer que você precisa entender a beleza de frutificar. O fruto como uma realização natural, como um processo orgânico, produto da própria relação. O fruto ele surge a partir de uma relação natural. Você planta uma semente de laranja, logo vira um pé de laranja, e o fruto acontece sem ninguém ficar monitorando ou produzindo isso. Ninguém consegue acelerar um fruto. Ninguém consegue diminuir o fruto. O fruto é um processo de uma relação orgânica. Ele está dizendo, e todo mundo que está permanecendo na videira, automaticamente vai produzindo os seus frutos. O fruto é resultado de oração.
O fruto não é um fardo. O fruto é resultado de gente que está exercendo uma relação com a videira. O fruto exige tempo. O fruto precisa ser vivido na sua estação própria. Não existe uma árvore sequer que dá fruto o ano todo. Existe, Tiãozinho? Você que conhece bem de plantação, né, Tiãozinho? Não tem. O fruto, ele acontece a partir de uma relação orgânica, real e saudável. É resultado de gente que está se relacionando com a videira. Quem está ligado na videira vai frutificar. Mas não vai frutificar porque está tendo uma imposição de frutificação. Não vai frutificar porque está acontecendo um processo de culpa sendo gerado. Vai frutificar porque o fruto é natural daquilo que a gente está vivendo com Jesus. O que a gente busca não é o fruto. A gente busca a qualidade de vida. Andar com Jesus não é viver a pressão de dar fruto, é viver a beleza da qualidade de vida. Alguém que está plantado junto às correntes de águas, dá o seu fruto na estação própria. Mas ele dá o fruto porque ele tem qualidade para dar fruto. E a qualidade é resultado de estar sendo limpo. O que Jesus quer te dar não é uma sensação o tempo todo de ficar frutificando, mas ele quer te dar qualidade de vida. Como um homem e uma mulher de Deus vive a vida. Como uma família onde o evangelho se enraizou, onde ramos dessa família estão ligados à videira, frutificam. E a gente não vive mais sendo pressionado ou numa tirania dos frutos, numa culpa dos frutos, porque a gente sabe que o fruto acontecerá, porque a gente está vivendo uma relação com a videira. Se você puder ver Mateus 13, 23. Esse texto vai nos falar dessa frutificação. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso daqui não são 3 pessoas, que uma está frutificando 100, 60 e 30. Isso é a mesma pessoa. Ele está dizendo que em determinado momento da sua vida você vai frutificar 30. Em outro momento da sua vida você vai frutificar 60. E vai ter momento da sua vida que você vai frutificar 100. Não é cada pessoa e a gente competindo, o que fez 60, o que fez 30, o que fez 100, não. É que cada momento da minha vida compreende uma estação. Eu vejo muita gente que não compreende a estação da sua vida. E aí vive em pânico. Porque um dia frutificou 100, ele acha que todo o processo de frutificação tem que ser 100. Porque um dia nós somos frutíferos a 60 por um, nós achamos que toda a estação dos frutos tem isso como média. E no outro momento 30 não. Isso não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é ser limpo pela palavra, ao ponto de encontrarmos qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai produzir frutos. E os frutos serão de acordo com o desígnio divino. Em algum momento ele fará você frutificar 100, em outro momento 60, em outro momento 30, mas não entre em pânico. Não fique apavorado. É como uma igreja. Em algum momento essa igreja vai frutificar a 100, em outro momento a 60, em outro momento a 30. Agora o nosso resultado, o nosso objetivo é produzir fruto? Não, o nosso objetivo é ter qualidade de vida. É estar o tempo todo plantado junto a correntes de água, sendo limpo pela palavra
e na estação própria nós vamos produzir os nossos frutos. E a gente não vai se culpar se o fruto foi menor. Se o fruto foi maior, a gente não vai se orgulhar. Porque a gente sabe que o fruto é resultado de um movimento que não vem da gente. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de frutificar, há tempo de não frutificar. E a gente conseguir existir um tempo da nossa vida até sem frutificar, mas com qualidade de vida. Encarando e experimentando a vida de uma outra forma. O princípio é na qualidade e não no fruto. O grande problema é que na vida ministerial a gente está enxergando o fruto como um fim. A gente quer fazer com que sejamos frutíferos. E a gente esquece desse ambiente onde se encontra a qualidade de vida. A gente se esquece da história de permanecer nele. A gente esquece que a gente foi chamado para uma relação. E fruto dessa relação acontecerá. É a mesma coisa de uma relação orgânica, da produção de vida de um casamento. A gente se casa para amar, a gente não casa para ter filho. Agora, como fruto de uma relação com qualidade, de amor, surge o fruto dessa relação, que é um filho. Mas é resultado de dois organismos saudáveis, que estão desfrutando de uma relação de amor. E como qualidade dessa relação saudável de amor, surge o fruto, surge o filho. Mas o filho não é o fim. É assim a nossa vida com Deus. A gente anda, permanece em Jesus. A gente é limpo pela palavra, a gente vive a vida comunitária. Cuidado com o processo de esfriamento da vida comunitária. Cuidado com o que isso pode produzir na vida dos seus filhos. Cuidado com o que isso pode produzir no seu casamento. Não existe um outro caminho para limpar sua vida, a não ser pela palavra de Deus, indo e voltando, porque ela tem o juízo correto sobre a sua história. Cuidado com uma educação onde a qualidade de vida não é exercida a partir da palavra. A gente quer impor as coisas, a gente não compreende que os nossos filhos serão limpos pela palavra. E a nossa vida será um referencial porque a gente está sendo limpo pela palavra. Então esse texto é um texto de permanecer em Jesus, no sentido de compreensão do cultivo da relação. Permanecer em mim, permanecer em mim e permanecer em mim. É o que ele está dizendo. É uma energia, um tempo e uma história sendo colocada. Ao mesmo tempo, é um alerta que somente a palavra de Deus tem juízo correto sobre a nossa vida. E somente ela pode nos limpar. Nós trazemos uma sujeira impossível de ser limpa pelos nossos méritos, pela nossa capacidade e pelos nossos banhos morais, banhos éticos, banhos de juízo próprio. E ele também está dizendo que a sua busca deve ser pela qualidade da relação. E descanse, porque o fruto acontecerá. E ele acontecerá de acordo com o agricultor. Ele olha e celebra os frutos. Ninguém chega para um pé de laranja que plantou, depois de frutificar, e fica olhando para ele, dizendo, onde já se viu um negócio desse? Você poderia ter me dado 30 laranjas e você me deu 23. E aí você corta esse pé frutífero. O agricultor nunca faz isso. Ele celebra o fruto. Ele sabe que naquela estação você produziu o melhor, porque não partiu de você. Ele deu o nutriente necessário. Foi ele que te alimentou, para que você produzisse o fruto de acordo com o entendimento dele para a glória do agricultor. Então saia da culpa. Ao mesmo tempo, não seja infrutífero. A gente frutifica. No ministério, na igreja. O que essa igreja precisa para trazer frutos a 30, 60, 100 por um? Que a palavra de Deus esteja sendo anunciada de maneira permanente.
Que a palavra de Deus continue a limpar os ramos. Que a palavra de Deus continue a nos podar para que a gente produza mais. Que o Senhor, em sua soberania, faça isso em nossos corações. E aí ele termina dizendo que você não conseguirá cultivar a relação. Você não vai conseguir se limpar. E você não vai conseguir produzir frutos sem mim. Porque ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não conseguem ter relação comigo. Sem mim vocês não conseguem se limpar. E sem mim vocês não conseguem produzir frutos. A pior loucura é a gente tentar ser igreja e viver igreja a partir da nossa força. Achando que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Que a gente consegue gerar movimento de Deus em nosso meio. Que a gente consegue produzir movimento de salvação. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Amém? Que o Senhor te limpe. Que você permaneça na videira. E que você celebre os frutos de Deus na sua jornada e na sua caminhada. Para a glória do nome dEle. Amém?